Sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje, dia 25 de outubro de 2023, particularmente o Céu e o Inferno, capítulo 1, o futuro e o nada. Gente, paramos na página 54. Então vamos continuar, porque com tanta doutrina, a minha cabeça está fervendo. Tanta doutrina. Eu acho que cada um podia pesquisar, né, É, sobre o antismo, né, aliás, o niilismo, porque queria fazer uma colocação. por Eu, favor. não entendi muito por que que eles colocaram o niantismo, tanto Paulo como Lucas, porque, na Exatamente. realidade, eles estão falando quase que como se fosse a mesma coisa que niilismo aqui, né? Porque eu Exatamente. fui procurar niilismo e é uma ideia do nada, que não há lei, que não haveria lei moral ou direito natural, nem existência após a morte, portanto, nada a temer a esperar. E eu fui pesquisar, né? O pai do niilismo é Nietzsche, né? E depois tem outros, em que fui pesquisar um pouquinho sobre as ideias do Nietzsche, e não deixa de ser isso aí, aquele momento presente que tu vive, em que teus valores e as tuas. Tu trouxe aí para nós, Elia, que bom. Eu trouxe, já tenho aqui, já procurei, já pesquisei muito, gente. Não pense que eu fico assim, Eu não. sei, eu ia te É, perguntar, mas é como tu porque disse, assim está muito confuso. Eu não estou entendendo. Eu não queria é, ficar presa na palavra. Foi o que eu falei para o Lucas. é, Eu não vou ficar presa em palavra. O que eu quero é a essência. Mas mas, o que está ocorrendo na própria, o que eu achei, na própria enciclopédia francesa, é que ele diz: veja o niilismo. Aí não bate. pois é, então, como se fossem ambas as mesmas coisas, né? Isso que eu também achei. Mas, se É, vocês observarem aqui, o Kardec está em francês. Suponhamos que, por alguma razão qualquer, todo o povo tenha a certeza de que em 8 dias, em um mês, ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará depois do seu fim, que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará por sua melhora, por sua instrução, esforçar-se-á para viver, respeitará os direitos, os bens e a vida do seu semelhante, submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. A doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. Está trazendo. Vocês querem comentar sobre isso? Eu posso continuar. Ô, Zélia, eu queria saber, eu cheguei um pouquinho meio atrasado, quer dizer, lá no começozinho, qual que era o problema aí porque é do neantismo, do niilismo, porque aqui tem uma nota Sim, já na lemos. palavra, Já qual que era lemos. qual era o problema, qual era a É dúvida? É porque justamente o neant é o nada, significa o nada, nós sabemos, e para nós, porque para nós é a mesma coisa. Só que eu me comuniquei com o Lucas e ele falou que era um movimento, uma doutrina na época do Kardec que não pode ser comparada com o niilismo. Só que na tradução do céu e inferno do francês para português, entendeu, Antônio? Sim, entendi agora. Certo. Vocês querem eu fazer alguma opinião? Porque só Essas é questões, continuação. Zélia, a propósito, essas questões muitas vezes são detalhes de grupos que se constituem que formam uma segunda doutrina, mas que no fundo é quase a mesma coisa, tal, entendeu? Tem algumas divergências, porque niilismo está, se eu não me engano, eu não posso afirmar que seja, mas está
diretamente, completamente ligado à figura do Nietzsche, que vocês concluíram que realmente é um hardcore materialista, um extremo, né? E teve uma postura muito... Mas era um gênio também, né? Super gênio. O cara era, assim, pelo Mas que se lê sobre ele. Mas aí eu não sei se eu poderia fazer esse exemplo, mas vamos dizer que na época do espiritualismo racional, nós tínhamos lá o Causan, que era discípulo de Birhan, e a doutrina dele já é conhecida no mundo inteiro, quer dizer praticamente ecletismo. Então, se alguém viesse, por exemplo, falasse lá que o Causan faz parte do movimento do espiritualismo racional, fazia parte, alguém poderia dizer, não, mas não é, ele era do ecletismo. Isso é basicamente a mesma coisa, que ele foi o discípulo dele, foi ele que ficou encarregado de publicar as obras do Mendes Birhan, que não foram publicadas em vida, entendeu? Então, é assim, quando se fala da palavra em si, eu estava vendo aí que até a palavra niente em italiano, que eu estou agora que estudando é um pouco de niente, italiano, niente, niente, significa nada, significa, né, é, mas aí niente. quando se fala de doutrina, existe sutilezas mais Isso. ligadas a esse aspecto. Mas basicamente, no nosso Uhum. caso aqui, estamos no mesmo barco, Não, no só mesmo foram barco. questões que surgem nos grupos, nada mais natural. E eu acho que está muito certo que Sim, cada um lógico. tem Não, eu não estou. e que coloque assim para trazer, porque não é pelo fato de nós estarmos estudando um livro de uma determinada editora que vamos ficar só. Não, nós fazemos questionamentos. Quando estamos aqui estudando, vamos no original, houve esse questionamento da tradução do francês para o português do movimento Espírito Santo francofone. Eu perguntei, tem que se questionar. Eu perguntei diretamente ao Charles, que é o responsável pelo movimento espírita francofone. Então, aí bateu. Só que agora ele me explicou o porquê. A contracapa estava com a capa da Sociedade Anônima. E isso não é certo, por isso que eu questionei, entendeu? E não é e vai ser assim, e deve ser assim. Eu acho, gente, eu acho. É por isso que se chama grupo de estudo, cada um dando as suas Correto, opiniões. correto, absolutamente, concordo com Não você. vou ficar só porque Santa Terezinha está aí, né? Não. Sorry, hein? Não, Não. e de mais a mais é para se ter um entendimento do que está se tratando, Claro. né? E vou Não tem continuar. E nada, tem nada coisas contra isso. E tem coisa aí que eu converso muito com as pessoas offline e que discutimos. Bom, mas vamos lá, na essência. Podemos continuar, porque eu acho que são esses questionamentos, até então, é a continuação da semana passada, certo? Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanforrice do que incredulidade verdadeira, mais dúvida do que convicção. E porque tem mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de livres pensadores alimenta seu amor próprio. Isso aqui, esse amor próprio em relação ao medo, gente, eu não entendi bem o português aqui como ele quis colocar. Quer dizer, o medo até eu entendo. Eu entendo sobre o nada, o que virá. E ele colocou, foram duas colocações. O título de Livres Pensadores alimenta seu amor próprio. Em que sentido, livres pensadores? Orgulho. Ah, eu Não, entendo. sim, entendi o orgulho, mas o que ele, na verdade, quis dizer sobre livres pensadores? É, que- é Porque que nós. aqueles, é que aquelas pessoas que se arrogam, né, o direito de pensarem por si mesmas, então elas acham que elas não têm que se basear em nada, elas pensam por elas mesmas, elas seguem as suas próprias ideias, né, são os livres pensadores, né, então elas têm um certo orgulho disso. Eu não preciso seguir Hum, ninguém, eu penso por mim mesmo, é um orgulho mesmo.
É um É o orgulho. orgulho. Não, eu entendi o amor próprio, mas em relação ao. Terezinha, só que tem um detalhe, essa expressão de livre pensador, no Isso. sentido essencial da palavra, não são desse tipo que se orgulha com isso, porque livre pensador é o autonomista intelectual moral por excelência. Eu Então, mas aqui, estou buscando Antônio, aqui. aqui nesse trecho, Kardec está falando do livre pensador voltado para o orgulho. Ele tá colocando aqui como um defeito da pessoa. O título de livre pensador alimenta o seu amor próprio, quer dizer, eu sou mais eu, entendeu? É nesse sentido. Eu sei que o livre pensador tem o outro sentido, da autonomia e tudo mais. Mas aqui, pelo que eu entendi, Kardec está colocando nesse ponto do orgulho de seguir as suas próprias ideias e não seguir outras ideias de ninguém. Eu entendi dessa forma, por isso que ele fala, alimenta seu amor próprio. Vamos ver Nilson. Nilson que levantou o dedinho. Peraí, Antônio, só um Anilson, instantinho. Tem um artigo na Revista Espírita, só que agora eu não lembro qual é o ano e qual é o mês. Eu vou procurar, porque eu já li esse artigo, em que Kardec fala exatamente sobre isso. Livres pensadores, livres consciências. Um artigo belíssimo. Vou procurar e vou colocar no grupo para nós lermos, tá? Tá. E se depois Alguém quiserem. pode. Mas alguém pode já, assim, quem tiver aí, abrir a internet, se quiser, livre pensador de Kardec, enquanto nós podemos seguir, tá? Vou dar uma olhada se eu acho. Tá. Eu vou continuar, tá, Nicinha? Continua, continua. Em segundo lugar, os complementos. Em segundo lugar, porque completamente incrédulos são ínfima minoria. Eles sofrem a contragosto o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. É ao que tende a propagação dessa doutrina. Eu fui na Revista Espírita de outubro de 1868, e que está dizendo uma profissão da fé materialista que vai vir. Só que, como nós estamos falando do materialismo, que é verdade, que já conversamos semana passada, eu vou trazer isso aqui para vocês. Ó. O materialismo é uma consequência da época de transição em que estamos. Não é um progresso, muito longe disso, mas um instrumento de progresso. Ele desaparecerá, provando a sua insuficiência para a manutenção da ordem social e para a satisfação dos espíritos sérios que procuram o porquê de cada coisa. Para isso, seria preciso que se o visse em obra. A humanidade que tem necessidade de crer no futuro jamais se contentará com o vazio que lhe deixa depois dele e procurará alguma coisa melhor para preenchê-lo. Foi o que ele estava falando, ele falou aqui sobre essa propagação, e é uma parte, ele está dando aqui várias doutrinas, está conversando para até chegar e vendo assim o que é inadequado em cada doutrina. Como ele está realmente aqui falando, essa entrará em dissolução. Vai o quê? Vai desaparecer. Isso. Agora, observem aqui. Um jovem de 18 anos sofreu uma doença cardíaca tida como incurável. A medicina havia dito que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que, além disso, não viveria. Gente, é interessante que ele está dando aqui o exemplo do lado material, né? Porque se nós trouxermos para os nossos dias, imagine se cada um tiver esse entendimento desse jovem aí. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou aos excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada em sua situação, ele respondia:
De que me importa? Pois só tenho 2 anos para viver. De que adiantaria esforçar-me para aprender? Eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim. Eis a consequência lógica do neantismo. Vamos conversar sobre isso? Para não ficar só Eu leitura. achei, eu achei aqui a anotação que eu Por fiz. favor. Título do artigo é Livre Pensamento e Liberdade de Consciência. Já lemos, eu acho que já vimos isso também. Né? A Ou, gente já é, viu Revista Espírita, já, fevereiro de 1867. seguramente não contestamos os incrédulos o direito de não crer em nada. Ai, gente, senão na matéria, mas conviciar que há singulares contradições em sua pretensão de se atribuir o monopólio de liberdade de pensar. Dissemos que, pela qualidade de livre pensador, certas pessoas procuram atenuar o que a incredulidade absoluta tem de repulsivo para a opinião das massas. Suponhamos, com efeito, de que um jornal se intitule abertamente o ateu, o incrédula ou O ateu, o ateu, o Eu, o incrédula. incrédulo e o materialista. Oi, pai, por que está o Tá incrédula? em O francês, né? incrédulo. Tá. A Não, mas é pessoa o, mas, incrédula, mas é né? o, bueno. Seria Não que é ser outra, a pessoa, teria que é ser a a outra pessoa. vogal. Mas tudo bem, não vou discutir francês. O Não. materialista, aqui está certo. Aqui está escrito certo. Poder-se a julgar da impressão que este livro faria sobre o público, mas que abrigue estas mesmas doutrinas sobre a capa de livre pensador. A esta bandeira se diz, é a bandeira da emancipação moral. Deve ser o da liberdade de consciência e, sobretudo, da tolerância. Vejamos. Mas aqui, vê-se que não é preciso sempre reportá-lo à etiqueta. Dar-se-ia, estar-se-ia em erro. De resto, assustando-se, além da medida das consequências de certas doutrinas. Elas podem momentaneamente seduzir alguns indivíduos. Tá. Mas jamais seduzirão as massas que lhes são opostas pelo instinto e pela necessidade. É útil que todos os sistemas se mostrem à luz, para que cada um possa dele julgar o forte e o fraco, e, em virtude do direito de livre exame, possa adotá-los ou rejeitá-los com conhecimento de causa. Quando as utopias forem vistas em ação e que terão provocado sua impotência, elas, aqui está, cairão para não mais se levantar. O seu próprio exagero. Elas movimentam a sociedade e preparam a renovação. Está ainda aí um sinal dos tempos. Gente, tem tudo a ver com o que nós lemos anteriormente sobre materialismo, que é transição, que é uma forma de transição. Aqui, ó, é a mesma coisa. Desculpa, Elas cairão para não mais se levantar, por seu próprio exagero. Elas movimentam a sociedade e preparam a renovação. E nós vimos na revista de outubro de 1864, 67, eu acho que, deixa eu ver aqui. A humanidade que tem necessidade de crer no futuro jamais se encontrará com vazio. Não, aqui, não. O materialismo é a consequência da época de transição em que estamos. Não é um progresso, mas longe disso, mas um instrumento de progresso. Ele desaparecerá em provando a sua insuficiência para a manutenção da ordem social e para a satisfação dos espíritos sérios que procuram o porquê de cada coisa. Para isso, seria preciso que se o visse em obra. A humanidade que tem necessidade de crer no futuro jamais se contentará com o vazio que lhe deixa depois dele e procurará alguma coisa melhor para enchê-lo.
esse estilo aqui, não gostei da tradução, não, mas tá tudo bem. Olha, a mesma coisa. Que tudo isso é a forma de transição, até que nós estejamos preparados também para amadurecer. O que eu não entendi aqui sobre a massa que eles falam, que ele falou. Isso que eu não entendi. Eu entendo o contexto, sabe, gente? O que Porque que tu não assim, entendeu? hã? O que que tu não entendeu, Zélia? Sobre a massa que ele, não sei se foi a massa daqui, ele, mas ele daqui, deixa eu passar. Mas eu entendi a essência. Para mim é perfeito, só com algumas coisas que ele dá o exemplo sobre E, a ó, massa. mas jamais seduzirão as massas, que lhes são opostas pelo instinto e pela necessidade. Logo no iniciando do parágrafo, estar-se inteiro, né? O Esse mesmo instinto e a parágrafo. necessidade. Como assim? A necessidade de quê? De sobrevivência, o instinto e necessidade de sobrevivência, de progresso, principalmente, né? Isso eu já tinha entendido É, justamente, Nilce, sobre o progresso, mas eu entendi assim, bom, será que essa necessidade é a material que ele está se referindo? Da massa, das suas necessidades materialistas, ou seja, da materialista não, da sua necessidade própria como ser humano. como ser humano, está na consciência do ser humano, né? Do espírito, né? Hum. É as leis gravadas na sua consciência, não adianta, tu não foge a isso. Quaisquer que sejam as suas consequências, se a doutrina do neontismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la, e não seriam nem teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria, que poderiam impedi-la de existir. Ora, não há como esconder o ceticismo. Alguém tem dúvida sobre a palavra? Se tiverem aí, viu, Marinete, quem quer estiver, se estiver vocês sabem, ceticismo, descrença, tá? A dúvida e a indiferença ganham mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isto é um fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta alguma coisa para combater esta última. De tal maneira que se a religião permanecer inerte, após um tempo, estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sensação de suas ideias por fatos concretos. É a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Ele está fazendo a comparação, né, gente? Ele está fazendo a comparação. Então, se é normal que nós vamos nos seguir pelos fatos, não é porque. Aí, como nós já havíamos comentado anteriormente, só porque está escrito no livro não significa que seja, como se diz aí, amém. Não, questionarmos, sabermos o porquê das coisas, se há às vezes aqui algum erro ortográfico, é conversar com a pessoa, olha, está faltando alguma coisa, porque é fato, nós estamos vendo o quê? Que existe isso, né? Alguma coisa para se falar antes de eu abrir a nota. Nilce, Terezinha. Não, tudo bem. Tá tudo Tranquilo. certo. Gente, vamos ter que ler mesmo, porque vamos ter que saber a diferença dessas doutrinas. E eu não tenho o que trazer além dos materiais que estão aqui. É ler, entender. Porque até então, isso aqui, para mim, não está tão difícil. Mas se houver uma dúvida, Marinete, se você quiser, nós podemos conversar. Que é o objetivo é esse, tá? Tá, obrigada. De nada. Não se trata aqui do sistema filosófico de Auguste Comte, mas da postura moderna de se adotar o conhecimento racional obtido pelo método científico, deduzindo as hipóteses dos fatos, e não do princípio de autoridade. Ele está se referindo ao positivismo, que Kardec usou a palavra positivismo, né? Então, ele está explicando aqui que não se trata das ideias Das ideias
do Comte, né? Mas sim da posição, né? De se pesquisar, de se procurar, através de experiência, através de observação, através dos fatos, chegar à verdade. É o método Não quer dizer, científico. não quer dizer o positivismo de Augusto Kant. Então, quando Kardec usa essa palavra positivismo, é nesse sentido, não Não? das ideias de Augusto Comte, né? Sim, bueno. É claro, se tem sempre uma dúvida, nós não estamos aqui, nós no início, o que fizemos? Nós não questionamos? Vamos trazer isso para a nossa realidade, para não ficar só de leitura? Não foi isso, nós não fomos procurar na internet e tudo isso. É, porque se tá, é muito interessante, está assim, alguma coisa. Se sempre só seguirmos só porque uma pessoa está dizendo alguma coisa, nós estamos aprendendo a pesquisar, a analisar, a refletir. Eu acho isso muito gostoso no Espiritismo, que nós aprendemos justamente a tirar as nossas dúvidas, e não é pelo fato de Terezinha lá, porque é Santa Terezinha dizer amém, né? Não Santa Terezinha. Desculpa aí, Eu Zezé, tô acho que brincando. esse parágrafo que a gente leu está retratando muito a época atual que estamos vivendo. A gente vê tantos movimentos mundiais, né, e que me remete à época em que estamos vivendo, essa incredulidade, essa indiferença, essa falta de Deus, religião, né, religiosidade dentro do ser humano. Uhum. E, então, estamos inevitavelmente vivendo isso aí, né? Como diz Kardec, a necessidade de que isso se faça para que o homem, né, desperte, como dizem os espíritos, né? Então, nós estamos vivendo exatamente isso. Pois é, Nilce, é isso que eu estava pensando, você estava falando, quando você estava exteriorizando a sua reflexão. O que mais não é doer, é que essas religiões e tudo, coitados daqueles que não têm, que acreditam de todo o seu coração, vão lá e está sendo como manipulados. Tá e E não só manipulam, nessa área, mano. a gente remeter a esse momento de confronto que está havendo, né, naquela área, mas de olhar o ser humano com essa falta de se a religião é impotente contra a incredulidade. Essa frase de Kardec, né? Não há como esconder o ceticismo, a dúvida e a indiferença. Está presente no nosso momento, Indiferença. né? E apesar dos esforços da religião, porque a religião, como ele diz, ela está sendo impotente contra essa incredulidade. Então, se a religião permanecer inerte, estará inexoravelmente ultrapassada. E o homem hoje em dia, né, não estou generalizando, mas a humanidade ela está precisando resgatar isso novamente dentro de si, né? E essa falta de religiosidade, né? O que falta à religião neste século em que se quer compreender antes de crer. É maravilhoso o que Kardec fala, que se quer compreender antes de crer. E isso era na época dele, quando surgiu o Espiritismo. Queria se compreender antes de crer. E nós voltamos depois, né, uma guinada contrária, e entrou o materialismo, e o homem esqueceu de tentar entender e compreender. E ele vive apenas o presente. E cada Então, vez mais o ter, cada né? vez mais. Hã? O ter. Isso, estamos no materialismo novamente. Então, é preciso, né, que haja um retorno a esse lado que nós já vivenciamos, né, nesse século passado, né? Então, é nesse estado de coisas que o espiritismo vem opor uma barreira. Aí tem Uhum. essa situação lindíssima que Kardec fala, né? A invasão da incredulidade. Uhum. Antônio?
Eu gostaria de, inclusive, reforçar o que a Nilce acabou de dizer, mas eu vejo que, na verdade, de Kardec para cá, essa situação, ela, na verdade, só se agravou, e nós estamos aqui hoje, 160 anos após o advento dessa doutrina maravilhosa que teria, não tem e terá o papel de nos conduzir a essa postura mental de, como livres pensadores, buscar a nossa convicção pessoal para atingir a autonomia intelecto-moral. O problema da religião, que foi muito, muito levantado nas obras de Kardec também, quando ele, não muito, porque o Kardec era estruturando a doutrina, mas pegamos Leon Denis, por exemplo. Eu não sei se alguém aqui já leu a obra de Leon Denis, Espiritismo e Cristianismo. Eu li. Não, cristianismo, Espiritismo, eu acho. Eu espiritismo tenho e que ler. cristianismo, ele usa cristianismo e eu estou com ela aqui do meu lado, inclusive em duas línguas. É uma obra extraordinária. Mas Mostra aí. quando nós falamos, por exemplo, quando você falou nisso, da impotência da religião organizada, essa impotência nasce das suas próprias entranhas, Seus dogmas, né? porque aquilo que ela apresenta, ela não responde a essa ânsia do De- momento positivista, vamos botar isso, não gosto da teoria de de- Kant, mas que as pessoas naturalmente, por causa da sua essência, de busca da verdade que está lá na sua alma, no seu, vai se questionando, e isso vai se agravando, né? E aí, sob o ponto de vista da doutrina dos espíritos, a nossa doutrina amada que nós estamos aqui estudando, a gente sabe o que aconteceu. A grande pergunta que a gente se faz é o que vai acontecer daqui a 150 anos. Quiçá essa nova onda de renascimento e estudos conscientes de um número grande de pessoas pelo mundo afora vai mexer os coeficientes para que a situação se amenize. Eu acredito piamente nisso. Mas de lá para cá só houve, na verdade, eu entendo, uma intensificação do materialismo que chegou ao seu ápice e ainda fica aquela pergunta: será que realmente chegou? Não vai ainda ter alguns tempinhos aí pela frente, tal, entendeu? Essas como são as grandes, mas a gente só tem uma coisa a fazer, é o que nós estamos fazendo aqui, nos estudando, nos educando e tendo, inclusive, por base essa doutrina maravilhosa que é Kardec, gente. Doutrina espírita é Kardec, tudo mais vem em acessório, em assessoria. Então, não que não tenha coisas boas, tenha ótimas, mas a doutrina são as obras de Kardec, que não é dele. A doutrina é a estrutura de princípios e conceitos da doutrina vem da espiritualidade superior, que tinha absolutamente conhecimento do estágio em que estava Kardec, como estava o conhecimento, e os espíritos foram orientando Kardec e aquele time todo, aquela equipe toda, para ir construindo isso que está aí, que para nós é completo, porque nós vamos ter aqui alguns, quem sabe, um milênio ainda para entender isso bem, né? Mas mesmo assim voltaremos a essa frase, a esse parágrafo aqui. É uma época de transição. E vai existir a renovação quando mudar também, porque essas ideias, quando estivermos mais amadurecidos. Não vai É, importar se vai ser 50, 200 anos. Nós necessitamos desse tempo, gente. é isso mesmo. Então, é esse recrudescer do materialismo que está de uma forma extremamente exacerbada nas relações, na sociedade, enfim, né? E eu estava aqui procurando uma coisa que meu filho me mandou domingo de manhã. Ele, ele é meio notívago, então ele começa a filosofar e aí no outro dia de manhã eu estou com os WhatsApp dele ali. E ele me perguntou, quando a esposa dele engravidou, eu acho que eu já comentei com vocês, e ele ficou muito preocupado com o movimento atual e ele me dizia assim, como é que eu vou educar meu filho nos dias de hoje? Ficou muito angustiado.
E eu fiz ele olhar, leia Platão, meu filho, procura Platão. Mandei, né, umas palestras da Lucilena, né, tópicos mais importantes, conceitos do Platão, e ele se apaixonou. E aí ele me disse assim, bem pequenininho, disse assim, para mim a coisa mais esclarecedora e reveladora, o maior insight que tive foi Platão definir a moral como eterna e imutável. Foi algo muito importante esse pensamento. Isso define que só há uma verdade para qualquer situação. Não existe cada um com sua verdade, existe somente um jeito correto de agir. Embora seja difícil ou até impossível saber exatamente qual seria o certo, mas há somente um jeito, e esse jeito leva ao bem maior e a Deus. Uau! Uhum, Nossa, uhum. que Então, lindo! está procurando essas. E o homem vai ir a esse encontro. E o meu filho Pois é. nunca foi de ler filosofia, nunca se ligou nessas coisas. E quando a mulher dele engravidou, e ele relutava em ter filho, porque ele tinha muita preocupação de como seria, e quando ela engravidou, ele começou a ter muitos questionamentos. Então, eu envio muitas coisas sobre a doutrina espírita e explico muitas coisas, e ele não leu ainda o Livro dos Espíritos, mas ele me dá umas respostas como se ele já tivesse lido, né? E aí eu complemento, e essa aí é a caminhada da Pois humanidade, é, gente. para trás da Hum, verdade, procurar encontrar as respostas dentro do. hum, Então, a humanidade vai aos pouquinhos se, hum. se perguntando de tanto, como diz o espírito, né? A necessidade que o sofrimento às vezes faz com que o homem desperte. Então, Porque também é nisso esse o sentido, né? você não acha que também, veja só, nós estamos aqui num planeta que, que está passando de um outro nível consciencial. Existe uma renovação constante de espíritos. Pois nós vimos que há 160 anos houve uma necessidade desses espíritos mais amadurecidos reencarnarem para poder motivar na época adequada e ficar para nós o quê? O que nós estamos estudando. Porque foi o que eu disse. E se fosse, nos dias atuais, como seria? Foi no momento certo. Então, automaticamente está existindo uma renovação de espíritos que talvez venham eu digo talvez por mim, venham de outros planetas inferiores até o planeta, a Terra, está se renovando, renovando, até que chegue, nós temos a nossa oportunidade de aprendizados. E um dia isso aqui vai melhorar. Por quê? Até aqueles que insistirem no que nós às vezes estamos comentando, na exploração através da fé cega que existe e que você muito bem colocou, Nilson, que eu vejo que chegou a mim coisas que eu falei assim, como essas pessoas conseguem acreditar nisso? Hum? Está utilizando, nossa, a incredulidade, quer dizer, não sei se não posso dizer ignorância, não posso. Mas essas pessoas, isso sim que nos faz, veja, vender água benta, o que quer que seja, não sei. Gente, isso é grave para aquelas pessoas que estão acreditando, que estão com o coração. Mas tudo tem o seu tempo. Esses irmãos, ou quem quer que seja, também tem a sua velocidade, tem o seu tempo. E nós estamos aqui também para ir deixando de lado as nossas poeirinhas, que muitas vezes ficam no nosso tapete. E nosso dever é esse, irradiar o que nós estamos tentando é, no nosso dia a dia, gente, a harmonia. Que só através do estudo nós vamos ficando mais tranquilos. A gente fica meio abestalhado, assim, fiquei até meio abestalhada, aconteceu uma coisa muito grave. Essa semana, eu falei assim, será que eu estou ficando indiferente às coisas? Porque já não está eu não estou me deixando sofrer, não estou me permitindo sofrer como eu me permitia antes.
Então a gente vai amadurecendo. E há essa necessidade do nosso tempo, o tempo de cada um. Imagina a resposta que o teu filho deu. Olha que tipo, olha essa reflexão desse espírito. Isso, né? Que é o tempo, é o nosso tempo, gente, não tem jeito. Tem. Podemos continuar. Mário tá quietinho, mas tá tudo certo, viu, Mário? Eu vou te cutucar daqui a pouco. É nesse estado de coisas, aí vou repetir, que o Espiritismo vem opor uma barreira à invasão da incredulidade, não somente pela visão dos perigos que ela engendra, mas pelos fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Isso é uma esperança que nos dá, gente. É uma esperança, sem dúvida. Cada um é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Mas aqueles que procuram fazer, olha aí, gente, prevalecer o espírito do prevalecer no, aí, ó, no espírito do povo, sobretudo entre a juventude, a ideia da negação do futuro, apoiando-se em sua posição superior e em seu conhecimento, plantam as sementes da perturbação e da destruição da sociedade, incorrendo numa grande responsabilidade. É o que nós estávamos conversando. E a Terezinha até mencionou na segunda-feira. Foi na segunda, Terezinha? Foi, não foi? Eu não sei se foi na segunda ou na semana passada, né? Que tem um professor que estava, não sei se é de uma faculdade, não sei o que que é, e ele como é materialista ou cético, não sei, não recordo, e esses jovens estavam seguindo e se deixando levar pelas ideias dele. Mas a responsabilidade é desse espírito. Tá fechado, Terezinha? Ele tem uma influência muito grande, né, nas mídias sociais e muitos seguidores, e ele divulga essas ideias materialistas, né? Ele é ateu, materialista, né? E ele divulga muito isso, fala com todas as letras, né? E está fazendo a cabeça de muita gente, né? Na verdade, eu acho que sempre existiu isso também, porque na minha época de colégio, o que eu escutei lá de um certo professor, que eu fui questionar o meu padrasto, aí ele falou, não, não é bem por aí. Mas só que hoje, né, com as redes sociais, a coisa toma Ah, outra proporção, né? é mais rápido, né, Terezinha? Podemos ler a nota. Sim. Eu estou aprendendo com a Nilce. Sabe assim, eu achei, uau, é verdade. Vamos ler o que o Kardec está colocando, refletir para depois lermos a nota, porque às vezes nos tira o pensamento. No período de elaboração do Espiritismo por Kardec, o pensamento cultural predominante na sociedade francesa era o Espiritismo nacional, quando a psicologia considerava o ser humano enquanto alma encarnada. O materialismo crescia em interesse entre os mais jovens, influenciados por pensadores da Alemanha. Desde o século XX, a crença na descrença tornou-se um dogma do mundo contemporâneo, desestruturando a sociedade pela negação do futuro. Veja o artigo Uma Profissão de Fé Materialista, Revista Espírita, outubro de 1868. Foi a que eu li, gente. Fui buscar, e achei que esse foi o parágrafo mais interessante. Então, aqui, a outra doutrina, vai entrar em outra doutrina agora. Às vezes eu fico tão. Eu não me deixo ficar doutrinada por essas doutrinas. Estou brincando, gente. A outra doutrina que nega ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente, fora da matéria, que é a doutrina da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio, que é sua alma e que lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento.
Quando morre, essa alma volta ao ponto de origem, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante com relação ao materialismo puro, já que ela admite algo além da matéria, enquanto o outro nada admite, mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser o homem mergulhado no nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo ele perde sua individualidade e é como se não existisse, e suas relações sociais estarão igualmente extintas. Eu quero ver, eu vou parar aqui, eu não sei porque é diferente, gente, do físico, porque eu tenho um material aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Que página está aí, gente, que nós estamos lendo, por favor, no físico? Qual é a página do livro O físico? meu tá 56. É, 56, né? Tá certo, já encontrei, gente. Eu gostaria de trazer um material que eu achei muito interessante, tá? Para nós conversarmos sobre isso. O essencial para o homem é a preservação do seu eu, sem o que não importa. O essencial para o homem é a preservação do seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. O futuro para ele é igualmente nulo, e o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo, tanto quanto ao materialismo propriamente dito. Aí eu me lembrei da Nilce, que nós conversamos sobre a individualidade. Isso aqui é muito importante sobre a individualidade, o eu. Então, como eu prefiro muitas vezes, quando eu estou em dúvida, eu procuro em outras obras, principalmente no Livro dos Espíritos, porque são teses. Sim, sim, é Márcio. Ou Márcio, Mário. Eu só queria comentar sobre a doutrina do panteísmo, né? Que é a mesma ideia, né? Que a gente faz parte de um todo e quando a gente morre, a gente volta para esse todo. O Kardec vai falar, inclusive, né? Não. No que é o Espiritismo e no Livro dos Espíritos vai Isso falar sobre mesmo. o panteísmo, né? Isso mesmo, é porque eu fui buscar justamente nisso, Mário. Eu vou trazer, deixa eu só ver aqui no que é o Espiritismo. Viu que olha a Mas aí, conexão. nesse pedaço que você leu, ele ainda não chegou no panteísmo, né? Ele está falando dessa Ele doutrina não, do todo universal, né? eu vou para Tá, justamente do Sim, todo sim. tá, universal, porque o tá. panteísmo vem da próxima. Isso, então tá certo. Ele tem lá no Livro dos Espíritos, achei tão interessante, sobre a individualidade. Isso me preocupa muito, porque até então, quando eu estava no centro espírita e havia alguns probleminhas, nós conversávamos muito sobre a individualidade, a parte da personalidade, e não tínhamos o entendimento que nós temos hoje. Vou ler aqui, esse aqui, ó. O Livro dos Espíritos, gente, é o capítulo 3, Retorno à Vida Corporal. Observem aqui, eu vou ler esse, porque já conversamos sobre retornar ao todo universal, que ele começou uma hipótese. Ele começou aqui no Livro dos Espíritos e foi desenvolvendo a parte e chegou até o céu e o inferno. Veja só, mas olha como é que está mais claro aqui. Os que pensam que a alma regressa com a morte ao todo universal estão errados. Tese, gente, porque às vezes me falta a palavra. Os que pensam que a alma regressa com a morte ao todo universal estão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como a gota d'água que cai no oceano. Estão certos se entenderem pelo todo universal. Olha, gente, olha que interessante aqui, eu achei tão interessante isso. O conjunto de seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se mesclam no todo,
só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade diferente. A diversidade infinita que apresentam, sobre todos os aspectos, é a consequência de sua individualização. Se após a morte houvesse apenas o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme e todas as comunicações recebidas do mundo invisível seriam idênticas. Viu como é que ele tá comparando? Aí eu achei isso aqui tão mais fácil para me compreender, para mim, tá, gente? Visto que nele encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, visto que os encontramos dos mais diversos feitios, alegres e tristes, descuidados e sérios e etc. É evidente que são seres diferentes. Aí, olha, a individualidade da alma torna-se ainda mais evidente quando estes seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena que podem ser verificados. Não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo torna observável, de certa maneira, material. Aí eu entendi melhor, gente. Para mim foi tão mais fácil, porque assim, vocês sabem, né? Vocês estão aí há quanto tempo, e e quando a Nilce falando sobre a individualidade e até as próprias consequências psicológicas que nós havíamos conversado tanto, é bom sabermos diferenciar a individualidade da personalidade. Certo? Quer acrescentar alguma coisa, gente? Viu que a tese como foi desenvolvida? É impressionante, é tão gostoso, né? Pegamos em 1857 e agora estamos em 1865, como ele desenvolveu. Isso, muito bom, Gostou? muito bom. Ah, eu gostei. Eu gostei. Pra mim foi mais fácil de entender. Essas tantas doutrinas na minha cabeça, gente, pelo amor de Deus. Podemos continuar? Vamos. Alguma coisa a acrescentar? Todo mundo quietinho, é muita doutrina, né, gente? Ainda bem que ele não colocou o nome dessas doutrinas todinha, porque senão, segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio, que é a sua alma e que lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Quando morre, essa alma volta ao ponto de origem, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante com relação ao materialismo puro, já que ela admite algo além da matéria, enquanto o outro nada admite. Mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser o homem mergulhado no nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo ele perde a individualidade e é como se não existisse. E suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. O essencial para o homem é a preservação do seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. O futuro para ele é igualmente nulo, e o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo tanto quanto o materialismo propriamente dito. Eu acho que aqui não tem muito o que conversar, não, porque já vimos no artigo anterior, vimos também no Livro dos Espíritos, é só o desenvolvimento
dessas obras. Pode-se igualmente fazer a seguinte objeção a essa doutrina: todas as gotas tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como parte de um mesmo todo. Porque as almas extraídas do Porque as almas extraídas do grande oceano da inteligência universal se assemelham tão pouco. Por que o gênio ao lado da estupidez? As virtudes mais sublimes ao lado dos vícios mais ignóbeis? A bondade e a doçura e a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como podem as partes de um todo homogêneo ser tão diferentes uma das outras? Alegar-se-á que a educação as modifica? Mas de onde vêm, então, as inteligências precoces, os instintos bons e os maus, independentemente de toda a educação, e frequentemente tão pouco em consonância com o meio em que se desenvolvem? A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta outro problema. Quem dá à alma a educação que a faz progredir? Outras almas que, por sua origem em comum, não estariam mais adiantadas que ela. E depois, aliás, para que essa melhora, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá ser engolido e perdido no oceano infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria tanto quanto permanecermos o que somos, o selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente, sem torturarmos o espírito. Esse selvagem, nós já falamos isso porque às vezes me incomoda algumas palavrinhas. Esse selvagem está se referindo ao seu tempo, o que, com as viagens que eles faziam a outros países, a outros continentes, tinham o contato com os indígenas ou pessoas de outras etnias. Em relação à população da parte europeia, muitas vezes ele utiliza a palavra selvagem quando ele está está igualando, né? E vocês vão ver no próximo também que ele compara muito o selvagem com o malvado e com o gênio. Aí às vezes me incomoda certas palavras. Eu acho muito brusca, sabe, Vaninha? Então, eu também me incomodo, mas eu já ouvi alguém falar, e talvez seja verdade, porque a França era o berço da civilização, era a universidade lá, que eu esqueci o nome lá. Sorbona. Isso. Então, naquela época, eles eram sei Top, lá, né? os melhores, né? Assim, e de uma certa. E o resto, imagina a América, né? América, né? Que eles falavam que éramos nós, a do Sul e a do Norte, né? Então, e aqui o que tinha? Índio, né? Eu não sei, eu penso nisso. Então, eles eram os bons e aí o resto era o resto, né? E realmente me incomoda, mas era um pouco, eu acho que é cultural, né, da época, Sim. né? Mas, E isso. aí, né? Mas só que aí é bom. E aí, com o tempo, porque assim, não é essa a proposta do espiritismo, né? Porque nós somos todos iguais perante perante o Criador, e o espiritismo traz esse sentido de desenvolvermos que não há o privilégio, né? Que somos todos iguais, que cada um tem o seu tempo, não existe o acaso, tudo é necessário, né? Para que haja essa evolução. Muitos espíritos assim que não evoluídos moralmente, mas
com conhecimento, também reencarnaram em outros lugares para alavancar esses outros lugares, né? Então, tem todo realmente um contexto. Isso. Então, acho que a gente tem que entender com base nisso, né? Porque senão fica muito... Parece que está fazendo uma diferença mesmo, Uma né? discriminação, muitas vezes, que não é o Isso, uma caso. discriminação, isso mesmo. Nós Porque podemos também pensar, nós também podemos pensar que quando ele fala assim, ó, valeria tanto quanto permanecermos o que somos, selvagens ou não. Eu sempre pensei que quando Kardec falava selvagens, não no sentido de espíritos selvagens ou mais, mas espíritos primitivos na Terra, ainda mais primitivos que o momento do que os outros. Então, nesse entendimento, penso que deveríamos ver o que Kardec está querendo dizer. Permanecer selvagem, ou então mais primitivos, né? Ou vamos evoluir ou não, né? Então, eu pensei sempre assim, que deveríamos pensar como espíritos mais primitivos, mais simples e ignorantes do que os demais. Eu tendo a pensar assim. Não que Ah, haja ele tem que fazer, ou nem que ele faz, E, nunca o, e, a, imaginaria. e a. Não, mas Não, é que. nunca, Então, ele poderia usar essa expressão que você está falando, né? porque Espíritos Kardec jamais, primários, Tânia, primitivos, mas é que mas. Kardec jamais faria discriminação. Sim, Pelo que sim, a gente é. vê e pelo sim, que ele fala, né? Nunca haveria esse tom de discriminação. Por isso, eu Eu sempre também entendi que acredito quando nisso. ele fala selvagem, ele estaria falando um espírito mais primitivo, mais simples, ignorante que os demais. Né? Então, sim, nesse mas sentido, também tem, também. Nilce, mas Ah, também tem aqui que nós vamos ver na próxima, existe uma comparação, mas o entendimento nós sabemos, porque o Kardec não tem nunca teve essa discriminação, mas há é, casos sim que existe, que está igualando, o Mário certo? quer dar Para o uma. entendimento. E nós vamos ver na próxima, sim, Mário. E em francês está selvagem mesmo? Vou lá. Na verdade, eu queria expressar a minha opinião que eu concordo com a Vânia. Eu também acho que ele utiliza uma linguagem do tempo dele, porque senão a gente vai cair no que a gente chama de anacronismo, né? É querer ler o que ele que escreveu com a nossa conotação hoje. E eu também acho que a Nilce está certa quando ela fala que é nesse sentido, mas ele usa essa palavra, mas justamente por isso, realmente se referiam a pessoas mais ignorantes, né? Os selvagens nesse sentido. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que algumas décadas atrás quiseram alterar o sentido do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe desse caso que o Chico e o Herculano se levantaram, né, a respeito daquela alteração que queriam fazer por conta de que iam atualizar a linguagem de Kardec. E, na verdade, iam cair no erro, porque não pode mudar. A gente tem que ler entendendo o contexto da época e não querer traduzir para o nosso contexto hoje, né? Isso é verdade. Porque a gente cai no risco muito grande de deturpar a ideia. Porque geralmente quem está por trás dessas traduções novas, querendo adaptar, acaba querendo adaptar para o seu ponto de vista. Aí a gente entra naquela questão que a Terezinha também comentou, né? Que ela falou, livros pensadores. Desculpa que eu estou fazendo Um resumão. rebobinando a fita, né? É um resumão. Quando a Terezinha falou sobre os livros pensadores, eu concordo com ela também, que é naquele sentido né, de querer puxar a sardinha para o lado, né? Então, quando a gente fala de querer mudar as palavras, por isso que ele conserva essas palavras até hoje. Primeiro, porque não pode mudar. E segundo, a gente que tem que entender o contexto da época e não querer ficar trazendo de uma forma nova, porque já pensou? De tempos em tempos, de década em década, a gente teria que mudar. Eu Sim, acabei de mas falar muitas uma palavra vezes, às aqui, vezes também
Mário, veja só, olha a diferença entre selvagens e bárbaros. Então, Ó, sim, mas aí o Há bárbaro a gente vai entendimento, ver também. muitas vezes, entendeu? Não, então, mas é o que eu estou te falando, né? Aí a gente teria que ver a etimologia da palavra, o contexto que é usado na Uhum. época. Porque, olha, acabei de usar uma expressão aqui que algumas pessoas com a metade da minha idade não vão entender. Rebobinar a fita, cair ficha, isso daqui é só para gente. rebobinar a fita você está mostrando a Não. sua idade. Então, Rebobinar. daqui a pouco, se eu fosse escrever, né, uma crônica, eu teria que colocar uma nota de rodapé falando que, na época lá, né, em que eu estou narrando a história, existia um vídeo, cassete, assim, assado, e para as pessoas entenderem o contexto, né? Selvagem. Não, Então, é eu aqui. acho Não, não, também. eles utilizam. É porque nós estamos conversando, nós entendemos tudo, mas porque muitas vezes é, se utiliza justamente as palavras da época, de acordo também com espíritas católicos e tudo, e é por isso que nós estamos trazendo e explicando como você está fazendo. Mas é bom que isso ocorra. Eu também acho, é muito É muito importante bom, é conversar, muito importante. porque você vê, no meu caso, como eu trabalho na casa espírita, em palestra, em aula, tal, né, nesse modelo que é aqui, para mim é muito importante essa conversa, porque se alguém ler lá no livro e vir falar para mim, o Kardec pôs selvagem, eu vou ter argumentos fortes e com conhecimento para poder explicar para a pessoa o que Ah, é, né, nossa, para mim é muito importante, muito bom. também acho. Olha aqui, você vê que aqui, a Côté de la Marchand e de la, esse aqui, de a Côté, aqui ele utilizou a palavra barbárie. Ó, de la barbárie, ou seja, a barbárie, o bárbaro. Você vê? Né? E no base seguinte, ele vai utilizar a palavra selvagem. Nós estamos aqui conversando para que exista um entendimento, gente. Isso faz parte do estudo. Não, aí sim, ficarmos cristalizados nas palavras, não, teremos que tirar o espírito Não, da letra. não, mas tirar o entendimento. Mas vamos sim trazermos os originais. E uma pena porque eu tenho aí em outros dois idiomas, mas é importante, é importante, é importante. Está tudo certo, né, Mar? Está tudo certo aí. Tudo certo, é Eu queria falar importante. mais um pouquinho, posso? Por favor, não, proibido. Aqui é déspota. Ah, tá. Mas então eu vou quebrar essa regra, eu vou falar do mesmo jeito. Eu queria trazer uma nota que a gente fez aqui num outro estudo, tá? E depois, Certo. aliás, para que essa melhora, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, etc, etc. No outro estudo que a gente está fazendo com o nosso grupo aqui, a gente anotou uma passagem que está no capítulo 18 de A Gênese, que é Os tempos são chegados, no item 13, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, não havendo nada antes dela nem depois. O que o homem está fazendo para o progresso futuro da humanidade? Que lhe importa aos povos serem melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros? Não podendo ter frutos, esse progresso não estará perdido para ele? Que adianta trabalhar para os que virão depois, se nunca os conhecerá? Se são seres novos que, por sua vez, retornarão ao nada? Sob o império da negação do futuro da individualidade, tudo se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Pelo contrário, que amplitude a certeza de perpetuidade de seu ser espiritual dá ao pensamento do homem, o que pode ser mais racional, mais grandioso, mais digno do Criador que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para cumprir o progresso, que pode ser mais justo e mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem sem cessar, primeiro por meio de gerações no mesmo planeta e, em seguida, de um mundo a outro até a perfeição sem solução de continuidade.
Dessa forma, todas as ações têm uma finalidade, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si próprio e reciprocamente, de tal modo que o progresso individual e o progresso geral jamais serão improdutivos, pois servirão às individualidades e gerações futuras, que são as mesmas individualidades e gerações do passado, num patamar evolutivo mais alto. Uhum. Isso é muito legal, É né? muito bom. Ele É coloca aí, muito bom. Muito bom esses links. Porque você vê, como, como, ele vai vai fazer esses questionamentos no céu e inferno. Não, já veio de antes, nós vimos. Foi desenvolvendo essa tese. Muito bom. 1865 e depois, na Gênesis, 1868, já vai dar isso. Que é que muito bom, é o é muito bom. fechamento, né? É o É o fechamento da fechamento. obra, né? Só que eu tenho que E, e, depois. como e como diz a Juliana Hilbert, né? Ele é poético, né? E realmente ele é poético, né? A forma como ele coloca. Aí paramos no ponto aqui. Isso, aqui, ó. Isso. Por outro lado, a Valeria alma. isso, Hã? isso, isso. Por Por outro outro lado, isso lado, mesmo. a É, alma reencontrando no todo universal, de onde isso. havia saído, após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse todo deve, ao longo do tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Como é possível, então, que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Aí finalizou o parágrafo. Olha esse detalhe final, então, que eu Isso. acho que dá para nós compreendermos o significado do selvagem ali em si. Kardec complementa, né? Como é possível, então, que saiam incessantemente almas ignorantes? Então, ele está Isso. fazendo link com o selvagem, e fica bem claro. E Uhum. perversas, porque a ignorância, né, muitas vezes é ausência do bem. Uhum. Então, eu acho que fecha perfeitamente o nosso Isso, quando eu entendimento em relação do que ele está querendo falar sobre selvagens aqui. ótimo, Nilson. Ótimo. É Então verdade. é isso. Ótimo. Tá vendo? Nada mais, nada melhor do que craques. Bom, vamos parar porque terminamos. Da próxima semana continuaremos na página 57, no parágrafo, nessa doutrina. Então, alguém gostaria de deixar alguma reflexão? Como a Nilce foi ótimo, viu, Nilce? Para fechar o nosso estudo de hoje. Foi ótimo. Então, na próxima semana, página 57, daremos continuidade. Foi muito bom. Apesar de estar lendo tanta doutrina, é assim, gente. Vai ser assim. Não tem jeito. Obrigada. Até lá.